Eu sinto que eu sei o que vocês fizeram no verão passado, enquanto franquia mesmo, nunca foi a franquia que eles queriam que fosse, né? Eu digo, os executivos, o estúdio. É um filme que ficou muito ali na sombra de Pânico, apesar de ser baseado num livro que é anterior a todos os grandes slashers de Hollywood, mas acabou ficando, né, sofrendo com isso, sofrendo com essa comparação. É aquele filme também que, enquanto franquia, não conseguiu desenvolver uma base que, beleza, é um bom filme ao meu ver, é um filme divertido, tem os seus problemas, mas é divertido, mas enquanto base de franquia, não conseguiu desenvolver de fato boas continuações, né? A gente tem sequências deploráveis, o segundo filme é bem ruim, o terceiro filme ele já é uma outra ideia, aposta numa outra pegada, uma sequência que é mais um derivado que tudo. Também não ajuda muito e não leva a franquia pra frente, não ajuda a engrandecer a franquia e faz com que, eu sei que vocês fizeram no verão passado, enquanto franquia, se torne uma franquia menor no decorrer dos anos, né? Aquela que é mais esquecida, que quando a gente lembra, como eu falei lá no outro vídeo, a gente lembra muito mais porque tá atrelado à memória de Pânico, até com a questão do elenco, né? Dos atores que foram pra Scooby-Doo, mas nunca realmente porque é aquele grande filme de terror marcante, clássico. Embora, claro, a nostalgia, né, esteja ali. E aí agora com a onda dos requels, né, com as sequências legados que Hollywood voltou a fazer, não só com franquias de terror, mas que ficou muito marcado ali nas franquias de terror por filmes como Halloween de 2018 e o Pânico de 2022, é claro que eu sei que vocês fizeram no ano passado que ia eventualmente ganhar essa segunda chance. E aí a gente entra nessa questão, como eu falei, todas as outras sequências, elas são detestáveis, elas são deploráveis. Será que agora eles finalmente conseguem acertar? Será que agora eles finalmente conseguiriam dar ali um certo uma continuidade que levasse, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, para um patamar melhor, né? Para uma coisa assim um pouco mais respeitosa? E a resposta, sendo muito direto, é não. E eu quero me aprofundar um pouco nisso, porque eu assisti o novo Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado. Foi uma sessão bem cheia de perrengue, eles atrasaram a sessão, teve vários probleminhas. E aí, no final das contas, assim, pior do que esperar mais do que uma hora pra assistir Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado, foi assistir Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado. Antes de mais nada, eu quero só me apresentar, que quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se for novo por aqui e deixa também um like no vídeo. Me segue também nas outras redes sociais se você quiser me ver falando de cultura pop, séries e livros. Se quiser trocar uma ideia, se quiser ver o que eu tô assistindo. Mas bora falar aí de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado, essa nova versão, dirigido pela Jennifer Caitlin Robinson. Filme aí que traz um novo elenco, traz toda essa pegada realmente de sequência legado. Vamos fazer uma nova história que está situada no mesmo universo do filme original e trazer alguns personagens pra brincar com isso. E que é uma escolha muito curiosa quando a gente para pra pensar que o primeiro filme, ele acaba muito no rastro de Pânico, né, como eu falei. Ele acaba sendo muito comparado, o roteirista de Pânico tinha feito o roteiro, né, a adaptação do livro para Eu Sei O Que Vocês Fizeram. E até essa questão acaba fazendo com que os filmes eles acabem muito vinculados. E aí, se o primeiro filme ele acabava sendo muito comparado ao Pânico original, né, de 96, esse novo não tem como evitar a comparação com esses novos filmes, com o Halloween de 2018 e com o Pânico de 2022 principalmente, que aí também vem depois dessas duas franquias se reinventarem, trazerem essas sequências, que boas ou ruins foram funcionais, né? Fizeram aí as franquias reacenderem. E é completamente a intenção aqui de fazer isso com essa franquia também. A questão é que, por mais que a ideia seja a mesma, a fórmula não faz sentido ser aplicada da mesma maneira. Porque assim, por mais que a gente lembre, por mais que a memória de Eu Sei Que Vocês Fizeram esteja muito ligada de Pânico, são filmes muito diferentes entre si. Pânico tá mais ali pro terror, de matança, um slasher, enquanto Eu Sei Que Vocês Fizeram está mais voltado ali pra uma coisa mais de suspense, de paranoia, que parece que não é a vertente que eles querem seguir aqui. Aqui a gente tá mais pra um filme que ele parece ao tempo todo estar voltado para um terror mais convencional. Parece que eles estão mais tentando se espelhar nesses outros filmes de outras franquias que eu citei, do que realmente no que fez Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado se tornar, né, o que tornava esse filme único, o que trazia a personalidade dele, que era justamente investir nessa questão do suspense. Então aqui a gente vai ter a mesma ideia dos jovens que se metem em problemas, acabam escondendo, né, criando um segredo, e isso volta para atormentar eles. Também de uma forma que valoriza o suspense, que tem essa paranoia, mas nunca de uma forma realmente que torne isso o pilar desse novo filme. É um filme que ele aposta mais em sequências de susto, é um filme que ele aposta mais em sequências
de mais sangrentas, o que, por um lado, eu acho bem legais, porque tem alguns momentos muito bons nesse sentido. Eu até gosto bastante da forma como ele traz ali a reinvenção do acidente, né? Não é exatamente a mesma coisa, porque lá no primeiro eles atropelam uma pessoa aqui, eles causam um acidente de uma outra maneira e também escondem, né? Decidem esconder aquele segredo, o que vai gerar a onda de mortes depois. Mas no geral, é um filme que ele não só parece um retrocesso quando a gente compara com as outras franquias, né? Ele parece um retrocesso comparado ao novo Pânico, ao novo Halloween, mas ele parece um retrocesso comparado ao próprio Eu Sei O Que Vocês Fizeram clássico. Ele fica atrás disso quando parece que as próprias decisões ali da diretora, dos roteiristas, não parecem funcionais para que a franquia continue como uma franquia legado, sabe? Parece que eles nunca sabem exatamente como lidar com o legado, embora todo o decorrer do filme eles lidem com essa ideia do legado. Eu digo isso porque, por um lado, a gente pode até ver como algumas ideias do filme sendo ideias ousadas, né? Ah, eles vão fazer isso aqui e vão dar continuidade para a franquia de maneiras diferentes do que Halloween e Pânico fizeram. Ao mesmo tempo, eles passam 2/3 do filme fazendo exatamente o que Halloween e Pânico fizeram. Então, se por um lado eles estão ali desconstruindo pequenas coisinhas, mas sempre voltando para a ideia de reforçar as semelhanças, reforçar a nostalgia, brincar com referências, depois eles tentam fazer uma ruptura com toda essa questão que não faz muito sentido, de fato. Os próprios personagens principais ali, eles parecem simplesmente o remake dos personagens clássicos, né? A gente tem a personagem que seria a nova Julie James, a gente tem a personagem da Madeline Klein, que né, é o maior nome no novo elenco, que seria a nova Ellen Shivers, e os namorados das duas também parecem os namorados clássicos, né? O Ray e o Barry, que ganham suas novas versões nos personagens Milo e Ted. Então assim, as personalidades são muito parecidas, tudo é muito parecido, a forma como o acidente ocorre não é igual, mas ocorre no mesmo lugar, ou pelo menos em um lugar muito parecido. Então toda a construção do filme, do primeiro ato e do segundo ato, inclusive o começo do filme é muito bom, eu gostei bastante. Toda essa construção parece estar se apoiando 100% na nostalgia, 100% nas referências e nessa exaltação do legado de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado, para no final, através de algumas decisões que particularmente eu não gosto muito, eles tentem me vender uma ideia de ruptura com isso, que não faz sentido quando eles passam o filme inteiro fazendo né, essa ode à nostalgia, pra chegar no final e uma personagem literalmente falar que nostalgia é superestimada. Eu entendo a ideia, eu entendo a mensagem, mas novamente, se você quer passar a ideia de que nostalgia é superestimada, não fique exaltando a nostalgia durante o filme inteiro pra depois fazer uma ruptura bem pobre com isso. E ao mesmo tempo, é como eu disse, ao olhar para essas outras franquias, parece que o filme não tá entendendo ali o próprio legado, né? O diretora não tá entendendo o legado que ela tá lidando. Ela não tá dirigindo um filme de Pânico nem de Halloween, ela tá dirigindo Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado. E aí ela tenta construir algumas sequências, ela tenta construir alguns momentos que não parecem ser tão condizentes assim, pelo menos ao meu ver, com o que a gente está assistindo. A própria Julie James, ela é construída de uma maneira muito esquisita. Apesar de eu gostar muito da Jennifer Love Hewitt voltar aqui, eu não enxergo a mesma Julie, porque tem até um momento, isso me pegou muito, que ela tá na casa dela e parece haver uma ameaça e ela se arma, assim, toda a sequência, todo momento ali é montado pra gente sentir quão badass é a Julie. Nossa, não, ela vai se defender e tal. Mas diferente assim, das outras, por que eles fazem isso, sabe? Eu sinto que é muito porque a Sidney em Pânico e a Laurie em Halloween, elas são essas personagens badass, elas são essas personagens que elas criaram uma casca, elas lidaram com uma ameaça durante boa parte da vida. Isso se mostra pela quantidade de sequências que a gente tem, tanto de Pânico quanto de Halloween. Eu sei que vocês fizeram no verão passado, tem uma sequência com a Julie, ela tá no segundo filme, ela não tá no terceiro filme. E não parece passar muito essa pegada de que ela passou por tantos traumas que ela criou essa casca, que ela virou essa personagem mais guerreira, sabe? A Julie é muito diferente das outras personagens. Ela mais passa uma vibe que é funcional a ela de vulnerabilidade. Ela tem mais essa carga de uma personagem que ela tá ali em perigo, que ela tem essa coisa, esse carisma até da Jennifer Love Hewitt, como essa personagem que ela é mais vulnerável, que ela é mais humana, que ela não tá realmente batendo de frente, apesar dela ser a Final Girl no final, apesar dela realmente conseguir se safar. E aí aqui parece que eles pintam um pouco ela como essa personagem badass que não é realmente a Julie James pra mim, sabe? Ela aparenta ser mais uma dessas outras personagens, dessas outras Final Girls,
do que realmente a Final Girl de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Eu acho que essa ideia de você não entender tanto o legado que você tá abordando também acaba criando algumas pequenas questões no decorrer do filme que são algumas interessantes, como você trazer um certo humor mais duvidoso que funciona quando você tá voltando os olhos para uma nova geração e aí você trabalha essa nova geração pela ótica de uma geração Z, né, millennials, que estão ali, tipo, querendo focar em saúde mental, então tem toda a piada com a personagem da Madeline Klein, dela ser super aquela garota super zen, que acredita em astrologia, localização dos planetas e tudo mais, e isso acaba se tornando uma piada recorrente no filme, que é engraçado porque eu acho que ela é a herdeira espiritual da Ellen Shivers, né? Ela é a mesma personagem da Ellen Shivers que passa essa vibe de garota meio fútil dos anos 90, enquanto a Madeline Klein ela passa essa vibe de garota meio fútil dessa década. Eu acho que se tivessem simplesmente repetido a fórmula, não faria tanto sentido, ficaria algo meio anacrônico. Então eles conseguem fazer essa tradução de geração, digamos assim, que é muito legal, como eu falei, gera boas piadas, tem muitas piadas legais que eles falam, tipo, por exemplo, até a questão feminista, né, das protagonistas, coisas do tipo, tudo isso acontece sempre porque um homem não faz terapia, a própria questão de como eles abordam o acidente não é da mesma maneira, não é... Os personagens que são... O cara tóxico não é da mesma forma como, por exemplo, o Barry, sabe? O Barry era muito suportável. O Ted, ele é problemático, mas eu acho que já é menos insuportável do que o Barry, por exemplo. E aí a gente também tem um outro personagem mais coadjuvante, que ele também é todo esse cara mais zen, esse cara que é o legalzão. Aí tem piada com criptomoeda, sabe? Porque também é esse cara todo desconstruidão que acaba sendo tratado como piada dentro da obra. Eu acho que é uma ideia interessante para tentar aproximar, eu sei que vocês fizeram no verão passado, de uma nova geração que talvez não conheça e talvez não se importe com o filme original. E ao mesmo tempo funciona enquanto humor, mas já dá essa vazão para que o filme ele vá tentar criar rupturas que essas rupturas mais bruscas eu já não gosto, quando ele parece que tá tirando o filme original pra merda. É um filme que olha tanto pro legado de Pânico e parece ignorar uma das principais lições que Pânico deixou nas sequências, que é se você tá fazendo uma sequência, né? Eles falam, se você tá fazendo uma refilmagem, a primeira regra é não fode o original. E aqui não é uma refilmagem, é uma sequência, né? Uma sequência legado. Mas a regra ainda é válida. Não mexe com o original, sabe? Não tira o original pra merda. Eu não quero entrar em spoilers aqui, eu não vou entrar em spoilers. Mas eles têm decisões que são decisões que não me agradam muito enquanto uma pessoa que gosta do filme original, enquanto uma pessoa que foi ver uma sequência e não simplesmente um novo filme, né, com o título Eu Sei O Que Vocês Fizeram. Ao mesmo tempo que o filme tenha realmente essas decisões ousadas, decisões que até parecem estabelecer uma linha e colocar não somos a franquia Pânico, e eu digo Pânico aqui porque é impossível fugir da comparação, né, o filme clássico tem a comparação, esse novo filme acaba tendo a comparação, não tem como fugir, e eles sabem disso, e como eu falei, parece que eles traçam uma linha, não somos Pânico, e essa é a prova disso. Ao mesmo tempo que eles têm essas decisões ousadas, são decisões que, ao meu ver, são bem duvidosas e acabam botando em xeque o próprio futuro da franquia a partir de agora. Eu saí bem desgostoso, eu confesso que eu saí assim, a boa parte do filme eu tava curtindo, a segunda metade do filme foi me perdendo e o final do filme me perdeu completamente. Eu saí do cinema bem decepcionado, principalmente porque essa tava caminhando para ser a melhor sequência do filme original, e ainda é a melhor sequência do filme original. Só que isso não diz muito, sendo que as outras sequências são completamente deploráveis. Então, para o novo Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, nota 4. É um filme que ele beira a uma sátira em vários momentos, tanto pela questão do humor, quanto aspectos como a montagem. A montagem é muito ruim. Tem uma montagem ali no final envolvendo um barco que... Nossa, cara, o que é aquela cena, sabe? Novelas da Globo já vi fazerem melhor do que aquilo. Então, sim, é realmente problemático. Eu não gosto muito da forma como eles abordam aqui no desfecho. E após tem uma pós-créditos que me deixaria empolgado para uma eventual sequência se eu já não tivesse saído tão incomodado do filme em si, sabe? É uma decepção em várias maneiras. E é uma pena, porque eu tava realmente confiante que esse filme ia ser legal, ainda que fosse um filme, né, ruinzinho, assim, porque não é uma franquia que eu realmente espero algo muito mais do que um trash. Mas aí, até dentro dos parâmetros, ele conseguiu ser decepcionante pra mim.
Beleza que talvez não seja tão decepcionante quanto foi Megan 2.0, por exemplo. Mas, pô, a gente tá no ano onde Premonição 6 foi um filmaço, sabe? Queria que esse filme também fizesse um bom trabalho, como foi o caso de Premonição. Mas comenta aqui embaixo o que você achou do novo Eu Sei O Que Vocês Fizeram no verão passado, ou a sua expectativa pro filme. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.